Olha, eu não sei se vocês já sentiram aquela sensação de que algo na vida de vocês mudou completamente, sabe? Aquela virada de chave que te faz questionar tudo o que você achava que era real. A minha aconteceu há uns 6 meses. E ainda hoje, quando eu fecho os olhos, eu revivo cada detalhe. Eu sou o Lucas e moro aqui em Curitiba, no bairro Batel. Quem é daqui sabe como é. Um dia de sol é uma bênção e a garoa pode chegar a qualquer momento, fazendo a gente querer se esconder debaixo de um cobertor. Minha rotina sempre foi bem simples, parecida com a de muita gente. Acordava cedo, preparava um café quentinho, o cheiro de coado invadindo a casa toda e ia trabalhar na minha agência de publicidade. Minha vida era essa calmaria. Tinha a Ana, minha namorada, a gente se conheceu na faculdade e desde então nunca mais se desgrudou. Ela era a pessoa mais solar que eu já conheci. Tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. E os olhos dela, um castanho que parecia mel, sempre brilhavam quando ela falava de alguma coisa que a empolgava. Nossa vida era uma sintonia. Fins de semana eram sagrados. A gente gostava de fazer coisas simples, ia à feira do Largo da Ordem, ficava olhando aqueles artistas de rua, depois almoçava um pastel de feira e tomava caldo de cana. E à noite a gente gostava de ir para algum barzinho na rua Itupava, tomar uma cerveja e rir de bobeira. Era isso. Era a gente e era o nosso mundo. Mas aí veio aquele telefonema. O som da sirene da ambulância ainda ecoa na minha cabeça. Foi um acidente de carro. Um motorista bêbado que não viu o sinal vermelho. A Ana se foi. Assim, de repente. Parece clichê de filme de terror, né? Mas é a vida real. Na hora a gente não acredita. O mundo para, o ar falta, as pessoas vêm te dar os pêsames, mas as palavras delas parecem só um barulho distante. Você só consegue pensar na última vez que viu a pessoa, no último beijo, no último abraço. O velório, o enterro, é tudo um borrão. Os dias depois são os piores. A casa fica vazia, fria, o cheiro dela ainda está no travesseiro, nas roupas. Eu passei semanas revirando as gavetas dela, procurando algum bilhete, alguma coisa que me desse uma pista, um motivo. E não tinha nada. Absolutamente nada. Eu me agarrei na rotina, pensando que isso me ajudaria a superar. Acordava, tomava café, ia trabalhar, mas era tudo no piloto automático. A saudade, o luto, a dor, é um monstro que te consome por dentro. Comecei a ter insônia e os sonhos, os sonhos. Eu sonhava com ela, mas não eram sonhos bons. Ela sempre estava distante, me chamando, a voz parecia um sussurro fraco no meio do vento. Eram pesadelos que me deixavam suado e ofegante, me fazendo acordar no meio da noite com o coração a mil. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. O primeiro foi o rádio. Eu estava no carro, voltando do trabalho, estava tocando uma música que eu adoro, mas de repente o rádio começou a falhar, a chiar e depois a sintonizar sozinho, parando numa estação de notícias. A voz do repórter dizia: um acidente de trânsito na Avenida Marechal Deodoro. A vítima, Ana Clara de Souza, 27 anos. Eu gelei. Apertei os botões do rádio, mas ele não respondia. A voz continuou: a polícia investiga as circunstâncias do acidente, mas tudo indica que foi uma colisão fatal causada por um motorista embriagado. E aí o rádio voltou a tocar a música que estava antes. Parecia que nada tinha acontecido. Eu tentei ignorar. Pensei que era o meu luto, minha cabeça pregando peças em mim, mas aí as coisas foram ficando mais frequentes. Uma noite eu estava no meu quarto, deitado, tentando dormir. O celular que estava em cima da mesinha de cabeceira acendeu a tela. Eu peguei e vi que era uma notificação. Era do nosso grupo de conversa, o meu, dela e dos nossos amigos mais próximos. Eu abri e vi que a Ana tinha digitado uma mensagem. Uma mensagem que dizia: eu estou bem, eu estou aqui perto. O meu coração parou. O grupo estava arquivado e a foto de perfil dela tinha tarja preta de luto. Eu passei a madrugada inteira olhando para aquela mensagem, tentando encontrar uma explicação. Mandei para todos os nossos amigos
e ninguém viu nada. A mensagem não apareceu no celular de ninguém. Eu sei. Vocês devem estar pensando que eu tô pirando, mas foi real. E o pior veio depois. Uma semana depois da mensagem, eu estava jantando sozinho, olhando para a TV, quando houve um barulho na cozinha. Fui lá e vi que o balde de lixo estava revirado com o lixo espalhado no chão. Pensei que era o gato do vizinho, mas ele nunca entrou na minha casa. Coloquei o lixo de volta, limpei tudo e fui para o meu quarto. No dia seguinte, a cena se repetiu. Mas dessa vez tinha algo diferente. No meio do lixo, eu vi a foto da gente, aquela que tiramos na feira do Largo da Ordem. A foto estava rasgada e o rosto do motorista bêbado, aquele que causou o acidente, estava marcado com uma caneta vermelha, como se alguém tivesse feito um X em cima dele. Eu não entendi. Peguei a foto e tentei juntar os pedaços. Foi aí que eu vi na foto a mão da Ana parecia estar apontando para algo que eu não conseguia enxergar. Eu não aguentei. No dia seguinte peguei a foto e fui até a delegacia de polícia. O delegado, um cara de uns 50 anos, me ouviu com paciência. Ele me olhou com pena, como se eu fosse só mais um louco em luto. Ele me disse que o caso da Ana já estava resolvido, que o motorista foi preso em flagrante e que a perícia já tinha concluído que foi um acidente. Eu insisti, falei da foto, da mensagem, do rádio. Ele me disse que talvez fosse o meu subconsciente tentando lidar com a perda. Eu saí de lá frustrado. Sentia que a Ana estava tentando me dizer alguma coisa, mas eu não sabia o quê. E o pico disso tudo aconteceu na última quinta-feira. Fui ao cemitério, como faço toda semana, fui levar flores para Ana, conversar com ela, sentei-me em frente ao túmulo dela e, de repente, o tempo fechou. O vento gelado começou a soprar e uma garoa fina começou a cair. Daquelas que Curitiba sabe fazer. O cheiro de terra molhada invadiu o ar. Foi então que eu olhei para o túmulo dela e vi, na lápide, que é de mármore branco, havia um arranhão, como se alguém tivesse riscado com a unha. Um arranhão pequeno, mas profundo. E dentro daquele arranhão, eu vi que tinha um bilhete dobrado, como se fosse um papel de letra. Meus dedos tremeram. Peguei o bilhete e desdobrei. A letra era da Ana, a letra que eu conhecia tão bem. E a mensagem dizia: ele não estava sozinho. Procure por pistas nos meus arquivos. Não desista de mim. Eu te amo. Eu não tive dúvidas. Voltei para casa e comecei a vasculhar tudo. O computador dela, o celular, as pastas de documentos. Ela sempre foi muito organizada. Encontrei um arquivo no computador dela com o nome Segredos. Abri e era uma pasta vazia. Eu não entendi. Fiquei frustrado, com raiva. O que ela queria dizer com isso? Eu me joguei na cama exausto. Então, eu ouvi um barulho. Um barulho fraco, mas que vinha da cozinha. Fui lá e vi que a torneira estava ligada, mas não tinha ninguém. Eu a fechei e quando me virei, o espelho da sala de jantar, que é grande e redondo, estava sujo. Não era sujeira, era como se alguém tivesse escrito com o dedo na poeira do espelho. As palavras, que pareciam ter sido escritas com pressa, diziam: confira a lixeira. Ele não estava sozinho. Eu voltei para o meu quarto, revirei a pasta de lixo onde tinha guardado o lixo daquela semana e encontrei um pedaço de papel. Era um comprovante de cartão de crédito, de um bar. O mesmo bar que eu e a Ana íamos na rua Itupava. E o nome no comprovante era de um dos nossos amigos mais próximos, o Daniel. Foi ele quem me disse que o motorista bêbado era um cara solitário e que o acidente foi fatal. Mas o comprovante tinha 2 bebidas, não só uma. E a data era a mesma do acidente. A foto da feira do Largo da Ordem, a mensagem no celular, o rádio, o recado na lápide, o bilhete, a lixeira, era tudo um quebra-cabeça. Eu comecei a juntar as peças e a conclusão era inacreditável. Então, me digam, o que vocês acham que realmente aconteceu? A Ana está tentando me dizer que o Daniel, nosso amigo, estava envolvido no acidente? Ou que ele estava com o motorista? E se a polícia não sabia disso? O que eles estão escondendo? A Ana está me dando pistas para que eu descubra a verdade?
Ou é apenas a minha mente em luto em busca de uma resposta para o que não tem solução? Sinceramente, eu não sei mais o que pensar. Mas agora com vocês, quem sabe a gente possa ter alguma resposta para isso tudo. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficar por aqui lendo cada uma delas. E se alguém tiver alguma sugestão do que eu deva fazer, por favor, me digam. Eu preciso de ajuda. É estranho como a vida da gente vira de cabeça para baixo num piscar de olhos, né? Um dia você tá vivendo sua rotina, no outro você tá tentando juntar os cacos do que sobrou. Queria que vocês pudessem me ajudar a entender o que aconteceu, porque, sinceramente, eu já não sei mais o que é real. Meu nome é Gabriel e moro aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A gente adora o frio daqui, o cheiro de serra no ar, a neblina que desce no fim da tarde. Minha rotina sempre foi bem simples. Acordar cedo com o barulho da chuva fina, tomar um café coado na hora, daqueles que a gente sente o aroma por toda a casa, e ir para o trabalho. Trabalho em uma loja de antiguidades no centro histórico, perto do Palácio de Cristal. É um lugar tranquilo, cheio de história, e a gente vive mais de prosa com os clientes do que de venda. O dono, seu Antônio, é um senhor de uns 70 anos, cheio de histórias da cidade, e eu o ajudo mais por amizade do que por salário. Minha vida era assim, pacata e previsível. Mas tudo mudou há uns 3 meses. Naquele dia, a neblina estava mais densa que o normal. Parecia que a cidade inteira estava coberta por um véu branco. Tive um pressentimento estranho, desses que a gente não dá muita bola, mas que fica rondando a cabeça. Liguei para o meu irmão mais velho, o Lucas, para saber se ele estava bem. Ele morava em uma casa antiga, mais afastada, perto da BR-040, e como ele tinha o costume de pegar a estrada de moto, eu sempre ficava preocupado quando o tempo fechava. O Lucas era minha âncora. 7 anos mais velho, sempre foi meu herói, meu porto seguro. Ele me ensinou a andar de bicicleta, me deu o primeiro violão e me convenceu a largar a faculdade de Direito para fazer o que eu realmente amava, que era trabalhar com arte e história. Nossas conversas, geralmente regadas a uma boa cerveja gelada no bar da esquina, iam de futebol a filosofia. Ele era o tipo de pessoa que tinha um sorriso no rosto e uma piada pronta para qualquer situação. Liguei para ele e nada. Tentei de novo, mais algumas vezes e a mesma coisa, só chamava até cair na caixa postal. A preocupação virou um nó na garganta. Fui até a casa dele, mas a porta estava trancada, o carro na garagem e a moto dele não estava lá. Os vizinhos disseram que não o viam desde a noite anterior. O desespero bateu e liguei para a polícia. A busca durou 3 dias. 3 dias de angústia, de ligações para hospitais, de olhar para cada rosto na rua para ver se não era ele. Na quarta-feira de manhã, o delegado me ligou. Encontramos o seu irmão, Gabriel. A voz dele era fria, profissional. O corpo dele foi achado em um trecho da BR-040, perto de Areal. Parece que foi um acidente. Ele perdeu o controle da moto em uma curva perigosa. O mundo desabou. O enterro foi no dia seguinte, na chuva, como se o céu estivesse chorando junto comigo. A família toda estava lá, mas eu me sentia em um universo paralelo, distante. A vida continuou para os outros, mas para mim, ela parou naquele cemitério. Voltei para a casa do Lucas no dia do enterro, para arrumar as coisas dele. A casa parecia um túmulo. O cheiro de livro antigo, o violão encostado na parede, a jaqueta de couro pendurada na cadeira. Tudo me lembrava dele. O delegado disse que a cena do acidente era bizarra. A moto não estava muito danificada e o corpo do Lucas estava inteiro, sem ferimentos graves. Parecia que ele simplesmente tinha caído da moto. Talvez um mal súbito, Gabriel, o delegado disse, tentando me tranquilizar. Mas eu sabia que tinha algo errado. Nos dias que se seguiram, eu me fechei. Não voltei para trabalhar, não saí de casa. A tristeza virou uma nova que me sufocava. Mas aos poucos a tristeza foi dando lugar a uma sensação estranha. Era como se eu estivesse sendo observado. Começou com pequenas coisas. O violão do Lucas, que ficava sempre encostado, aparecia no meio da sala. Eu ia para a cozinha e quando voltava, a jaqueta de couro, que eu havia encostado na cadeira, estava no chão. Eu achava que era o luto, que eu estava imaginando coisas, mas os incidentes foram ficando mais estranhos. Uma noite,
Acordei com o cheiro forte do café coado, aquele que o Lucas amava. Fui para a cozinha, mas a cafeteira estava fria, vazia. Tentei racionalizar tudo. O vento, a casa antiga, a minha mente pregando peças, mas o medo foi crescendo. Uma noite eu estava no quarto dele, sentado na beirada da cama, olhando para uma foto nossa quando éramos crianças. De repente, a lâmpada do abajur começou a piscar. Eu fui até a luminária para ver se o fio estava com mau contato, mas a lâmpada simplesmente explodiu. O barulho me fez pular da cadeira. Eu comecei a ter pesadelos. Sonhava com o Lucas, mas ele não me parecia o Lucas. Era ele, mas o rosto estava distorcido, a voz rouca. Ele falava coisas sem sentido, como se estivesse tentando me dizer alguma coisa. A caneta no bolso. Ele pegou a caneta. Ele repetia isso sem parar e eu acordava suando frio, a frase dele ecoando na minha cabeça. Decidi ir até a delegacia de novo. O delegado, um homem de meia idade, com a cara de cansado, me recebeu com uma expressão de pena. Ele me ouviu com paciência, mas os olhos dele mostravam que ele achava que eu estava delirando. Gabriel, é o luto. Eu entendo, de verdade. Seu irmão era uma pessoa querida aqui na cidade. Mas não tem nada de sobrenatural. Foi um acidente e o caso foi fechado. Voltei para casa frustrado, com a sensação de que ninguém me levava a sério. Eu precisava de respostas. Comecei a investigar por conta própria, revirando as coisas do Lucas, buscando pistas. Em uma das caixas que ele guardava no sótão, encontrei uma agenda antiga, cheia de anotações e desenhos. Era a agenda de um engenheiro de uma construtora que estava fazendo obras em Petrópolis. Eu nunca ouvi o Lucas falar dessa construtora. Na última página da agenda, um desenho estranho me chamou a atenção. Era um mapa de um trecho da BR-040, o mesmo trecho onde o Lucas foi encontrado. E no mapa, uma pequena marcação com um X, o trecho exato do acidente. Na frente da página, uma única frase escrita com uma letra diferente do Lucas, mas que me era familiar. Eles vão pegar a estrada. E a data da morte do Lucas. Aquela letra, eu já tinha visto ela em algum lugar. Tinha o mesmo estilo, mas a letra estava um pouco diferente, mais tremida. Foi quando eu olhei a capa da agenda e me lembrei da noite em que a lâmpada explodiu. Era a mesma letra do bilhete que estava pregado na geladeira do meu irmão. Vou estar na cidade, irmão. Tchau. Uma letra que eu pensei que era do Lucas, mas que não era. Era a letra de outra pessoa. E o cheiro de café? E as coisas fora do lugar? E a jaqueta de couro no chão? A jaqueta que o Lucas estava usando no dia em que foi encontrado. Eu a peguei na delegacia e ela ainda estava no chão, no mesmo lugar onde eu vi na primeira vez que entrei na casa. Mas a jaqueta não estava lá quando eu a vi no chão na primeira vez. Alguém tinha entrado na casa, e quem quer que tenha entrado estava tentando me dizer alguma coisa. Eu tentei ligar para a delegacia, mas não atendeu. Fui direto até lá. O delegado, o mesmo homem cansado, estava com a porta da sala dele aberta. Quando passei pela frente, vi que ele estava falando com um policial e nas mãos dele uma foto. A foto do Lucas, na cena do acidente. O que me chamou a atenção, no entanto, foi o que estava no bolso da jaqueta do Lucas. A ponta de uma caneta prateada. E naquele momento, me lembrei do pesadelo. A caneta no bolso. Ele pegou a caneta. O que era a caneta? Por que a caneta era tão importante? E por que o Lucas me diria isso em um pesadelo, como se estivesse tentando me dar uma pista? Voltei para casa, com a cabeça a mil. A caneta, o mapa, a letra diferente, tudo parecia estar conectado, mas eu não conseguia ver a imagem completa. Abri a porta de casa e a primeira coisa que vi foi a jaqueta de couro, jogada no chão da sala, com uma ponta de uma caneta prateada saindo de um dos bolsos. Eu tinha certeza absoluta de que quando eu saí, a jaqueta estava no chão, mas a caneta não estava lá. E a caneta que estava lá era igual a que eu vi na foto do delegado nos bolsos da jaqueta do Lucas. A caneta tinha que ser a pista. Eu peguei a caneta e ela estava fria, pesada. Abri a caneta e nada. Apertei o botão na ponta da caneta, mas a caneta não tinha carga. Tentei de novo
e uma pequena memória USB, daquelas que a gente usa para guardar arquivos, saiu da ponta da caneta. O coração disparou. Encaixei a memória no meu notebook, eram arquivos de vídeo. Abri o primeiro vídeo. Era o Lucas, sentado na mesa da sala dele. A voz dele estava baixa, quase um sussurro. Se você está vendo isso, é porque algo aconteceu comigo. A construtora, eles estão subornando a prefeitura. Eu estava com uma equipe trabalhando em uma obra nova. E eu vi o engenheiro, ele estava pegando documentos e colocando fogo. Eu vi a caneta no bolso dele e ele me viu. Tive medo. E se algo acontecer, essa caneta está no meu bolso e a polícia pode encontrar. E no vídeo, a última imagem que o Lucas mostrava era a caneta, exatamente igual a que eu tinha nas minhas mãos. Ele estava me dizendo a verdade. A caneta que estava nos bolsos da jaqueta dele era a caneta do assassino. O corpo do Lucas foi encontrado sem ferimentos graves, o que sugere que ele não morreu em um acidente. Ele morreu porque ele foi assassinado. E o assassino está lá fora. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Quem vocês acham que é o assassino? E por que ele queria que eu encontrasse a caneta? Ajudem-me a juntar as peças, porque eu já não consigo mais dormir. Não sei se você já passou por algo assim, mas tem uma sensação que é pior do que qualquer medo que eu já senti na vida. É um vazio, um silêncio que grita. Sabe quando a gente perde alguém que é a nossa outra metade? Não tô falando de um amor romântico, não. Tô falando daquela pessoa que é tipo a sua sombra, o seu porto seguro. Pra mim, essa pessoa era o meu irmão, o Gabriel. A gente cresceu junto aqui no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha chamada Divinópolis. É um lugar tranquilo, desses que todo mundo se conhece. Eu e o Gabi, a gente era grudado. Jogávamos bola na rua, pescávamos no rio. E à noite, ficávamos no telhado de casa olhando as estrelas e inventando histórias sobre o futuro. Eram dias simples, sabe? Mas cheios de vida. O Gabriel era o tipo de cara que irradiava a luz. Sempre com um sorriso no rosto, uma piada pronta. Ele tinha uma energia que contagiava. E era por isso que, quando a vida dele foi interrompida, a cidade inteira ficou em luto. Ele foi encontrado sem vida na beira do rio, perto de uma cachoeira que a gente sempre ia. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Não parecia um assalto porque a carteira e o celular estavam lá. Não parecia um acidente porque ele era um nadador experiente e não havia marcas de queda. A polícia concluiu que ele sofreu um infarto fulminante, mas o meu coração me dizia que tinha algo de errado nessa história. Os dias que vieram depois foram um borrão. Lembro de ir ao velório, de ver o rosto pálido do meu irmão no caixão, mas a minha mente parecia ter desligado. Eu só conseguia pensar em uma coisa: o que realmente aconteceu com Gabriel. Eu não conseguia aceitar que ele tinha simplesmente morrido assim, do nada. E essa inconclusão, essa falta de resposta, me consumia por dentro. A rotina que a gente tinha se tornou a minha prisão. O cheiro de café de manhã, que antes me lembrava as nossas conversas na cozinha, agora me trazia a dor da ausência. A nossa varanda, onde a gente passava horas tocando violão, virou um lugar de silêncio e solidão. Eu andava pela casa e via as coisas dele em todos os cantos. A jaqueta que ele usava, os livros que ele lia, o violão encostado na parede. Parecia que ele ainda estava ali, em cada pedacinho da nossa vida. E era isso que me fazia enlouquecer. Comecei a ter uns sonhos estranhos. Ele aparecia, mas não falava nada. Apenas me olhava com uma expressão de desespero, como se quisesse me contar alguma coisa. Eu acordava com o coração acelerado, a garganta seca, e a cada dia que passava, a certeza de que ele tinha sido assassinado crescia dentro de mim. A cidade que antes era tão acolhedora começou a me parecer estranha. As pessoas me olhavam com pena, cochichavam quando eu passava. Eu sentia que eles sabiam de algo que eu não sabia. Eu comecei a observar tudo e todos. O carteiro que antes me cumprimentava com um sorriso, agora desviava o olhar. O padeiro, que era amigo do meu irmão, parecia tenso quando eu perguntava sobre ele. A atmosfera da cidade, que antes era leve, se tornou pesada,
opressiva. Certo dia, a tia Cida, nossa vizinha, me parou na rua. Ela era uma senhora supersticiosa que vivia contando histórias de assombração. E ela me disse algo que me deixou arrepiado. Ela disse que tinha visto o Gabriel. Não é um sonho, mas na varanda da nossa casa, me observando. Ela me disse para prestar atenção aos detalhes, que o Gabriel estava tentando me avisar de algo. Eu não acreditei muito, mas a semente da dúvida tinha sido plantada. A partir desse dia, passei a prestar atenção em cada detalhe. No quarto do Gabriel, as coisas estavam exatamente como ele tinha deixado. A cama desarrumada, os livros abertos na escrivaninha, mas teve algo que me chamou a atenção. O celular dele. Eu sabia a senha e decidi olhar as últimas conversas. E foi aí que eu encontrei algo estranho. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. A mensagem dizia: "Cuidado, eles sabem." E logo abaixo uma foto. Era uma foto do Gabriel, de longe, como se alguém tivesse o seguindo. A foto tinha sido tirada no dia da morte dele, perto do rio. Eu fiquei em choque. Eu sabia que a minha suspeita estava certa. O Gabriel não tinha morrido de infarto, ele tinha sido assassinado. Mas quem e por quê? E a mensagem? O que ela queria dizer com "eles sabem"? Eram perguntas que me consumiam, me tiravam sono. Eu sabia que a polícia não me daria ouvidos, e eu sabia que eu estava sozinho nessa. A partir daquele momento, a minha vida se tornou uma caça a um assassino. Eu comecei a investigar por conta própria, a seguir as pistas que a cidade me dava. Eu voltei ao rio, ao local onde o corpo do Gabriel foi encontrado. E lá, eu encontrei um pequeno detalhe que a polícia ignorou. Um pedaço de pano preso em um galho. Era um pedaço da camisa de um dos amigos do meu irmão, o Felipe. Eu e o Gabi, a gente era inseparáveis, mas o Felipe era o amigo mais próximo dele. Eles se conheciam desde a infância e o Gabriel confiava nele. A princípio, eu não queria acreditar que o Felipe poderia ter algo a ver com a morte do meu irmão, mas as evidências estavam lá. Eu fui até a casa dele, o confrontei. Ele negou, disse que era uma coincidência, mas eu vi o medo nos olhos dele. E a partir daquele dia, ele sumiu da cidade. Eu não sabia mais em quem confiar. A cidade que antes era meu lar se tornou um lugar de sombras, de segredos. A morte do meu irmão não era um evento isolado, mas sim uma ponta de um iceberg. Eu comecei a receber mensagens de um número desconhecido, as mesmas que o Gabriel recebeu. A mensagem dizia: "Você está cada vez mais próximo. É melhor parar." E a cada mensagem, a sensação de que eu estava sendo vigiado aumentava. As aparições do Gabriel se tornaram mais frequentes, não só em sonhos, mas também na vida real. Eu via de relance na rua, no reflexo da janela. A silhueta dele se tornava mais clara, mais real. Ele não falava, mas eu sentia a presença dele. Eu sentia que ele estava tentando me guiar, me ajudar a encontrar a verdade. E essa certeza me dava forças para continuar. Uma noite, eu estava no meu quarto, tentando decifrar o mistério, quando a luz piscou. A porta do armário se abriu sozinha e um livro caiu no chão. Era um dos livros de contos do Gabriel. Eu peguei o livro e uma folha de papel caiu de dentro dele. Era uma anotação, escrita à mão pelo meu irmão. Dizia: "Felipe, cuidado com o que ele te fala. Ele trabalha com a família do prefeito. Eles estão envolvidos em algo grande, algo que eu não posso dizer, mas é perigoso. Fique longe deles." Eu li a anotação e o meu mundo desabou. O prefeito da cidade, que sempre foi um homem honrado, estava envolvido em algo sujo. E o Felipe, que era amigo do meu irmão, era um informante. E o Gabriel, que era um jornalista amador, tinha descoberto algo que o prefeito não queria que fosse revelado. A morte dele não foi um infarto, nem um acidente, foi um assassinato. E eu, que achei que estava sozinho nessa, tinha a ajuda do meu irmão do outro lado. Mas por que o Gabriel não tinha me contado antes? Por que ele não tinha me avisado? E a resposta veio com um calafrio na espinha. Ele tinha tentado. No sonho, nas aparições. Ele estava tentando me guiar, e agora a verdade estava escancarada na minha frente. Mas o que eu faria com essa informação?
como eu iria provar o que tinha acontecido e quem mais estava envolvido? O medo me consumiu por completo. Eu estava sozinho, em uma cidade que se tornou um labirinto de segredos, e eu sentia que a cada passo que eu dava, eu me aproximava não só da verdade, mas também do perigo. O que você faria se estivesse no meu lugar? O que você acha que aconteceu com o Gabriel? Eu adoraria saber sua opinião. Deixa aí nos comentários a sua teoria. Juntos, talvez a gente consiga desvendar esse mistério. Afinal de contas, a morte do Gabriel é nossa história. E a verdade é o que a gente constrói juntos, não é? E assim encerramos nosso episódio de Relatos Reais. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários a que horas você está assistindo esses relatos e de onde. Vamos nos conhecer. Espero te ver por aqui mais vezes, hein? Vou deixar 2 vídeos bem bacanas aqui para vocês conferirem, beleza? Fui!